O que a gente aprendeu hoje? Amém, né? Amém. Abre comigo em Mateus 5. Mateus 5. Todo mundo abriu? Mateus 5. Vamos lá, irmãos. Antes de citar Mateus 5, eu queria fazer uma menção do livro de Gênesis, acho que o capítulo 1, né, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Então, guarde esse texto na cabeça, enquanto a gente lê o Mateus. Mateus, versículo 1 em diante. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viviam antes de vós. Então, como eu estava dizendo para os irmãos, lembra do texto de Gênesis, onde o Senhor tinha como plano primário, né, de fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então vamos ficar na primeira palavra, fazer sua imagem conforme a semelhança. Parece redundante, parece que ele está dizendo a mesma coisa, ou dizendo duas vezes a mesma coisa, e quando não, quando simplesmente ele está dizendo, dando informações diferentes. Mas graças à nossa tradução a gente tem uma ambiguidade, não uma ambiguidade, mas redundância mesmo. No português, se fosse no português seria mais como um pleonasmo do que uma redundância. Mas o Senhor Jesus, mas Deus, né, na sua deidade lá, naquele conselho, estava dizendo o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, que expressa do hebraico, né, nada mais, nada menos do que o caráter de Deus. A palavra imagem significa caráter de Deus. Então, a proposta da introdução do livro de Mateus, né, a proposta desse aperfeiçoamento nada mais é do que tratar do assunto do reino. Né, nós gastamos alguma demanda de tempo junto ao Marconi, junto ao Sérgio, junto a outros irmãos e ao Aldilson também, né, perturbando um pouco eles, porque gostaríamos de consolidar aquilo no nosso coração. E aí, né, indagamos bastante. Mas, graças a Deus, está pacificado no meu coração em relação ao reino. E eu gostaria de repartir com os irmãos o que a gente tem aprendido. Amém? Então, como a expressão que utiliza aqui, isso aqui é faca na caveira. Aprendeu, vai fundo e luta pelo que viu. Amém ou não? Estamos motivados nesse sentido? Amém. Então, qual é a proposta de Deus desde sempre? Fazer o homem à sua imagem. Fazer o homem com o caráter dele.
né? Então ele foi lá e fez Adão, né? E ele fez Adão, e Adão era homem perfeito, era um homem que não tinha nada de nenhuma atribuição do que tem do homem de hoje. O homem de hoje é um homem que a gente estudou no propósito, é um homem caído, é um homem da queda, e nós estudamos vários assuntos dentro do propósito. Amém. Mas esse não é o cerne da questão, né? O Senhor também colocou o homem no jardim para que reinasse. Então, mais uma vez, a gente remete à palavra do reino na questão ali de Adão e Eva. Então, Adão e Eva foram introduzidos para reinar sobre a terra. Essa é a posição da igreja hoje, né? Mas disponibilizado, né, desse caráter, que é o único caráter realmente que faz com que possamos reinar ou não, né? Caso tenha ou caso não tenha. Então, a gente vem lendo, né, e eu já li muitas vezes esse texto, né, e dá uma sensação de que quando você lê aquele texto, de que duas sensações que eu tenho quando eu leio o texto de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. A primeira é que eu devo praticar, né? E a segunda é um desespero em face da impossibilidade de praticar. Vocês estão entendendo? Porque, assim, é impossível praticar aquilo. Estamos falando do caráter de Deus, manifestado na pessoa do Filho, que estava ali, como um homem comum, mas que gozava daquele caráter, porque, mesmo como homem, ele era 100% Deus. Está entendendo? Então, você tem ali esse pensamento ambíguo. Você tem a vontade de fazer, porque às vezes o teu coração é de querer servir ao Senhor, mas também você tem a doce desilusão. Doce desilusão é a palavra certa. De ver que não tem possibilidade nenhuma. Porque, pelo menos com a minha perspectiva de reino no passado, né, eu pensava o seguinte: para mim é impossível reinar. E o meu pensamento era certo, mas meu pensamento era um pensamento apóstata, porque eu ficava prostrado no pensamento da impossibilidade de reinar. Porque de fato o caráter de Deus, o caráter de Cristo é inalcançável. Mas é claro que o Senhor quer trabalhar isso em nós, né? Ele não quer apenas só dizer que é impossível, como foi o momento onde ele trouxe a lei na terra. Então, eu gostaria também de falar sobre isso. Nós falamos sobre as eras. Nós gostamos de falar aqui sobre as eras, né? E a gente já ouviu muito, desde sempre, desde da minha infância eu venho ouvindo sobre isso. E que não fica muito claro para a gente, quando falamos das eras, acaba não encaixando algumas coisas. Alguns pontos não encaixam. Por exemplo, e que é um momento que eu acho extremamente rico. Quando a gente estuda as eras, a gente sabe que existe um período chamado período sem lei, né? Ou depois um período com lei e o período da graça. A gente estuda isso. Isso a didática é boa, tal, a gente aprende isso. Mas aí a gente esquece que existe um período sem lei. E aí se aplica no período da lei, e a gente tem um grande conflito entre a lei e a graça na graça. Porque a gente percebe que a igreja se movimentou, e ao passar do tempo que a igreja foi se movimentando, também houve o judaizante, e não há diferença hoje. Hoje também existe irmão judaizante no nosso meio. Às vezes a gente pensa que não, mas tem. Todo esse tipo de porcaria que vem acontecendo na igreja, vem acontecendo não é de hoje, acontece desde a antiguidade, desde a igreja primitiva. Não é uma coisa que aconteceu isoladamente na igreja no passado, mas acontece hoje também. A gente sabe que... Então, esse conflito é um conflito, para mim, é um conflito de perda de tempo, né? Entre graça e lei, porque às vezes a gente deixa de olhar lá para o período sem lei, né? O período sem lei, onde é um período que você não tinha nem a lei e nem a graça dito, mas existia a lei e a graça, independente de não estar nesse período. Por quê? Porque você percebe que alguns homens expoentes, vencedores, são citados no livro de Hebreu, né? E essas pessoas, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que foi trabalhada no seu caráter, Jacó. Camarada nasceu suplantador, o nome dele era isso, suplantador. Sim ou não? Já aprendemos isso, né? Então, o camarada é suplantador e tem uma desilusão de que ele já também não foi considerado o primogênito. Então, ele já era frustrado a vida inteira em relação a isso. Mas ele era um homem que, independente de ser suplantador, ele amava o Senhor. Né? Não é isso mesmo? É isso que aprendemos na história, como lemos? Mas o irmão dele era profano. Alguém sabe o que é profano aqui?
O irmão dele era melhor do que ele, aparentemente, mas era profano. Profano é o oposto de santo. Então Deus não tinha nenhum interesse e laço com o irmão de Jacó. Mas ele tinha interesse e um olhar especial por Jacó. Bom, eu quando leio Jacó, leio Pedro e leio alguns outros indivíduos, eu me enquadro. Eu sinceramente me enquadro. Eu penso assim, não, eu estou me vendo, eu devo estar lendo a meu respeito. Escreveram a meu respeito e não me pediram autorização ainda. Não é verdade? Porque então você vê a trajetória de Jacó e você vê ele foge, foragido do irmão dele lá que quer matá-lo, porque roubou, suplantou mais uma vez e roubou lá a primogenitura do irmão, e ele vai para uma terra lá da parentela dele e casa-se com uma, e aí ele encontra uma pessoa pior do que ele, que suplantou várias vezes a vida dele, e foi tratando com ele, e foi forjando ele, né, a ponto de um dia ele voltar para sua terra, e no passado desse período que ele voltando da sua terra, ele se encontra de novo com seu irmão, se arrepende. Mas o marco da história dele não foi voltado de uma terra, mas foi a trajetória de sua vida, né, de ter tido algumas visões onde ele pôde perceber que ele realmente era suplantador, e quando ele tem uma visão com um homem que confronta com ele, e no final ele pede essa bênção e o homem muda o seu nome e o chama de Israel dali em diante, porque significava príncipe de Deus, né? Então você percebe que houve uma mudança de caráter, né? Você não está falando de uma pessoa que passou uma vida ilesa. Estamos falando de uma pessoa que foi tratada, que foi modificada. Como eu posso dizer assim, modificada? Ela teve uma trajetória na vida onde o caráter dela foi lapidado, né? E a proposta do Senhor, né, e a proposta do reino nada mais é do que isso, né? É inalcançável de um ponto de vista de quando você olha que os atributos do Senhor Jesus Cristo no seu caráter, aqui no capítulo 5, é inalcançável. Mas o Senhor não está dizendo assim, não, peraí, é você que vai conseguir. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que existe uma trajetória. Não é verdade? Então você vai percebendo que Jacó ele teve uma mudança de vida. Você começa a ver vários expoentes na Escritura e você vê que eles venceram e venceram não por dependência de si mesmo, não venceram porque foram capazes, mas porque eles dependiam do Senhor, né? Porque eles viveram uma vida devota ao Senhor, viveram uma vida para o Senhor, né? E a proposta da gente é essa, né? Porque eu acho que num dia, um feriadão desse prolongado, né, talvez viajar com a família, talvez uma série de outras coisas seria interessante, mas nós optamos de estarmos aqui nesse retiro. Isso já é um ponto positivo, né? Amém? Vocês estão entendendo até agora? Nós optamos, porque tudo na vida é uma questão de opção. Sempre na vida você vai ter uma opção, você escolhe isso ou escolhe aquilo? Escolho isso ou escolho aquilo? Sabe por que você tem sempre a opção? Porque Deus te dotou de uma responsabilidade. O homem caiu, o homem se lascou, perdeu todos os benefícios do caráter de Deus, mas ele não perdeu a responsabilidade. Tudo a gente responde pelos nossos atos. Se eu vou para a esquerda, eu tenho que responder porque eu fui para a esquerda. Se eu vou para a direita, eu tenho que responder por que eu vou para a direita. Se eu vou para frente, eu tenho que responder por que eu vou para frente. Nada do que você fala aqui para os irmãos, na tua família, ou em qualquer outro lugar, não vai passar batido. Porque você arca com a responsabilidade do que você faz. Sempre. Então o homem perdeu tudo, mas não perdeu a responsabilidade. Então, sempre você vai ter opção de seguir o Senhor ou não seguir o Senhor. Sempre você vai ter opção de ir ou não ir no retiro. Sempre você vai ter opção na vida para tudo, né? Vai ter uma proposta ali, ruim aqui, boa ali, e é uma questão de opção. É uma questão de você optar. Não, eu quero o Senhor, amo o Senhor, então eu vou. Eu creio que eu ainda não sou a pessoa ideal para herdar o reino dos céus. Eu não sou. Mas eu creio que seguindo, né, permanecendo, isso daí, eu creio que a sua cruz vai operar. E ao passo que vai operando, eu vou sendo aperfeiçoado. Amém? Então, esse é um deslumbre do que a gente tem aqui como proposta. É mostrar a impossibilidade de termos, de fato, o caráter de pronto, de Cristo. Mas também você vê um investimento do Senhor Jesus. Por que tu vê o investimento do Senhor Jesus? Porque Ele sentou.
e ensinou. Então ele investiu. Ele não foi um Deus relapso que ficou lá dos altos céus e falou assim, deixa eles, vamos ver no que vai dar. Deixa os jovens, vamos ver o que ele vai fazer. Porque se nós vemos lá no princípio que existia, né, que existia o planejar de Deus de fazer o homem segundo o seu caráter, e existia o homem reinando sobre a terra junto com Eva lá, mas também vemos uma menção de Deus dizendo que os seus exércitos estão prontos, tanto nos céus quanto na terra. Por quê? Porque existe uma força opositora. Existe o império das trevas. Então Deus jamais ia ficar de longe e vendo você solto por aí. Mas Deus, com seu Filho Jesus, resolveu investir em nós. Amém? Amém ou não, irmãos? Isso é muito rico, como diz o irmão Renato. É muito rico. Porque se eu olho para cá e vejo que eu não tenho a possibilidade de reinar, que eu não sou nada, não mereço nada, por que Deus investiria em mim? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o unigênito do Pai estava aqui, estava falando, estava ensinando. Como uma pessoa normal, olha só, é Deus, irmãos, é Deus. Não é o Silas, é Deus, sentado e ensinando. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz é o indivíduo que faz isso, porque dele vai ser aquilo. Feliz é o indivíduo que for assim, porque dele será assado. Entendeu? Não é simplesmente o Gabriel e o Silas, o Adilson, falando. É Deus investindo nos homens. É Deus se dispensando para os homens naquele dia. E não somente um homem comum, mas como estávamos conversando mais cedo, é um rei legal, um rei legítimo, o rei do reino, em pessoa, ensinando a respeito do seu reino. Ou seja, constituindo, dando ditames a respeito do seu reino. Dizendo assim, olha, no meu reino, no reino dos céus, né, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, é necessário que seja assim, é necessário que seja assim. Entendeu? É o próprio Deus, o rei e homem, ensinando aqueles 12 e uma multidão. As muitas multidões, melhor dizendo. As várias. Porque ele insistiu nesses assuntos, caminhando, ensinando em outras multidões também. Então você percebe o seguinte, que o Senhor está expressando o seu caráter para nós. E deixando claro para a gente que, como eu falei da escolha, se você optar, se você escolher, né, você vai tendo essa postura, você vai ser perseguido, né? E sempre quando escolhemos o certo, quando escolhemos fazer o que o Senhor propôs para a gente, nada vai ficar, como eu te falei da responsabilidade, vai se levantar a adversidade, vai se levantar um comprometimento de uma pessoa inadequada, querendo dizer que você não deveria estar naquele lugar, você vai achar pessoas dizendo que você não merece, você vai achar pessoas dizendo que você é muito novo, você é jovem. Não é isso que ele está dizendo aqui? Assim foi com os profetas. Não é isso mesmo ou não? Irmãos, eu já ouvi isso daí minha vida inteira. Entendeu? Eu já ouvi que eu era filho de fulano. Eu já ouvi que eu era filho de ciclano. Eu já ouvi que eu era jovem. Já vi que eu era imaturo. Já vi que pessoas pautando em um defeito ou outro de sei lá quem. Nem meu, às vezes. Se hoje eu estou aqui, é pela graça do Senhor Jesus e porque eu optei. Amém? Então eu decidi viver para o Senhor. Então, assim, não é mérito meu. Não é mérito. Não estou dizendo que é mérito meu. Estou dizendo que eu estou arcando com as consequências disso. Pelo contrário, estou falando da questão da responsabilidade. Então, se eu sou perseguido, a culpa é minha também. Porque o Senhor Jesus está investindo em mim, no seu reino, e investindo no seu reino, na sua igreja, mas, pessoalmente, a responsabilidade toca a mim. Apenas. Porque Ele me deu a graça, né, que é a contrapartida da responsabilidade, que me capacita, que me possibilita, que me faz querer fazer. Me dá desejo de fazer, me perdoa, me dá um espírito vivo. São atributos da graça, amém? Mas a responsabilidade é minha ainda. Então, irmãos, se qualquer coisa que acontece conosco, embora possamos partilhar nossas dores com A, com B, contar com companheiros, mas a responsabilidade é só nossa.
Entendeu? Então é porque aquilo que eu falei anteriormente, é uma questão de decisão. E nós decidimos viver para o Senhor. Amém? Vamos aqui ler versículo 21, do capítulo 5 ainda. Pode ir lá? É o capítulo 5, versículo 21. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar, algumas escrituras raca, e aqui está escrito tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar uma oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faz a sua oferta. Entre em acordo e sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Bom, eu ia ler um pouquinho mais, mas eu acredito que a temática do que vai ser lido, que foi lido já, e que vai ser lido daqui para frente, até um pouco antes do capítulo 6, é basicamente a mesma coisa, né? Então, vamos ler só esse texto e vamos considerar alguns pontos em relação a esse texto. Na lei diz para não matar, né? E como estava falando anteriormente em relação à lei, a lei foi posta num período, né, assim, de Moisés até o Senhor Jesus. Esse período de Moisés até o Senhor Jesus é o contemplado, chamado período da lei. E no 10 mandamentos diz não matarás, né? É claro que quando a gente fala da lei, a impressão que nós temos é que a lei está se referindo aos 10 mandamentos apenas. Mas na lei tinha coisas como, por exemplo, não comer certas coisas. Enfim, a lei era muito mais do que os 10 mandamentos. Óbvio que, por exemplo, quando falamos anteriormente da Constituição, vou dar um exemplo da Constituição, a nossa Constituição. A Constituição brasileira chamada Constituição Popular. É a Constituição de 1988. Vocês sabiam disso ou não? Sim ou não? Todo mundo estudou aqui, irmão. Misericórdia. 1988 foi feita a chamada Constituição Popular. Não porque ela teve a participação do povo na hora de construir essa lei. Não por isso. Mas porque ela fugia de uma coisa que oprimia o povo, que era a chamada ditadura, né? E na nossa Constituição, a gente tem muitos artigos, né? As leis são divididas. Você tem uma lei e muitos artigos e outras formas de diminuir esse tamanho dessa lei, entendeu? Por exemplo, então do artigo 1 ao artigo 5 é chamado das leis pétreas, porque trata das leis que não se podem mudar. Essa lei só pode ser mudada, esses 5 artigos só podem ser mudados a partir de uma outra Constituição, uma nova Constituição. Então, o que acontece? Os 10 mandamentos era isso. Entendeu? Não é que os 10 mandamentos contemplava toda a lei. A lei tinha outras coisas, né? Tinha a lei penal, tinha a lei civil, e tinha outras formas de lei, como tem no nosso país também. Então, era uma lei divina, mas
era uma lei social também, que contemplava o viver diário das pessoas. Então a lei, quando a gente fala da lei, a gente não está se referindo apenas aos 10 mandamentos. Mas o Senhor Jesus pegou uma das leis, ou 3 das leis, dos 10 mandamentos, que como eu consideraria uma chamada lei pétrea, né? Ele pegou uma dessas aqui que não dá para ser mexida, não dá. Essa não pode ser mexida. Tipo assim, será que o que ele vai ensinar é que pode matar de agora em diante? Você está entendendo? Tipo assim, não pode ser mexido isso. Não. O Senhor Jesus externou aqui que na lei não pode matar. Mas ele está dizendo aqui que qualquer um que externar uma ideia e um raciocínio de insulto. Então, ele está dizendo assim, que o homicídio não é uma questão jamais de um ato. Por exemplo, vou dar um exemplo de um indivíduo na Escritura. Davi, ao adulterar, que ele também fala aqui, no texto, eu vou conjecturar, eu vou ser sincero para os irmãos, eu não sei se isso aconteceu, mas eu vou conjecturar. Imagina Davi não indo para a guerra, né? E uma vez que ele não foi para a guerra, ele estava suscetível a algumas coisas que ele, como guerreiro, que viveu para a guerra, que expressava o reino de Deus na terra. Ele era um indivíduo que expressamente era o cabeça da família de Jesus Cristo. Ele era o cara da época dele, digamos assim. Deus investiu muito nele. Então, ele optou a não ir para a guerra, certa feita. E aí, no pátio da sua casa, ele vai contemplar a natureza, como é que está o seu reino, como estão as coisas. Eu só vou lá visitar, eu vou lá olhar, acordei, achei legal olhar a vista. Aí ele olha, poxa, a vista está legal. Pô, tá tudo bem. Aí volta. No dia seguinte, porque guerra durava alguns anos, vocês não sabem, algumas guerras duravam bastante tempo. E aí ele volta, e aí ele criou essa rotina de olhar no pátio. Aí, do nada assim, deixa eu tentar explicar como é que funcionava o castelo. Num castelo, tinha aquilo que Jesus falou, de muitas moradas. Você está entendendo? Não que estou dizendo que a Nova Jerusalém é um castelo, não é isso. Me perdoa aí se alguém achar isso, não é isso. Mas na casa do meu pai há muitas moradas. Então o castelo era tipo isso. Tipo assim, a parte central do castelo vivia a monarquia. Mas nos arredores, né, ainda aclopado ao castelo, vivia as outras pessoas, os outros nobres. Capitão, tesoureiro, lá, uma infinidade de outras pessoas. Bom, então ele todo dia criou o hábito de ir lá olhar a natureza, e olhava, tal, e olhar como é que estava o seu reino. Certa feita, ele observa que tinha uma mulher exposta, né, nua. Aí eu pergunto para vocês, será que ele adulterou e matou quando ele, de fato, fez o ato lá de adulterar e matar o marido daquela mulher? Ou as muitas vezes que ele foi e voltou, ele já não tinha maquinado tudo isso? Já não estava no coração dele, tudo isso. Então, o Senhor Jesus está tratando com a raiz do problema. Ele não está dizendo assim, se você pecar, se você matar, se você fizer, você vai ter uma punição, você vai ter um tratamento em relação a isso. Ele está dizendo não, que a raiz do problema é a nossa motivação, nossa predisposição de fazer. No meu trabalho, a gente tem uma avaliação semestral que tem o tópico gente, e no tópico gente tem motivação. É claro que a motivação é para trabalhar. Então, já está pré-definida a motivação para trabalhar. Entendeu? Então eu sou avaliado, meu nível de 0 a 4, o quanto eu estou motivado. Então Jesus Cristo está fazendo isso, essa avaliação semestral que eu recebo, ele botou nesse texto. Ele falou assim, vamos ver, de 0 a 4, o quanto eles vão saber distinguir entre estar motivado a fazer uma determinada coisa e realmente efetuar essa coisa. Então, no reino de Deus, o padrão do reino está tratando de coisas como, por exemplo, a motivação. Coisas muito mais profundas do que você praticar uma coisa ou outra. Você está entendendo? Então, veja bem, torna de novo aquela questão do primeiro texto, da impossibilidade do homem
praticar determinadas coisas, porque às vezes a gente não consegue catalogar o que sentimos durante o dia todo. Pelo menos eu não. Por exemplo, eu deparei com uma situação, lá no trabalho mesmo, que eu sofri, né, bastante por conta de uma injustiça que eu passei lá e eu fui perseguido, tal. Mas, conversando com uma amiga que me deu um toque por que eu estava passando aquilo, eu pude entender que determinadas posturas minhas... Estou falando, irmãos, olha só, estou falando de coisa cotidiana. Eu não estou falando assim, irmãos, vamos orar todos os dias e Deus vai descer do céu. Não estou falando isso. Estou falando que o reino dos céus é vivido no teu dia a dia. Tá? Na escola, no trabalho, com seus pais. Por isso eu estou dando um exemplo do dia a dia. Dando um exemplo de caras na escritura do dia a dia deles. Então, veja bem, e essa menina conversando comigo no horário de almoço, ela falou para mim, Silas, olha, por que estavam se levantando contra você nessa situação? É porque fulano falava de você. E ciclano falava de você. Certo? Isso, aquilo, aquilo, outro. Irmãos, eu tinha duas opções. Me sentir coitado ou de examinar meu coração. E de ver que se realmente eu devo me arrepender em alguma coisa. A palavra certa não é mudar. Porque a gente não tem essa possibilidade de mudar. Mas se arrepender, que é mudar de direção. Né? Porque aí você conta com o Senhor. Uma vez que você conta com o Senhor para se arrepender, o Senhor te ajuda. Porque você conseguiu, nesse autoexame, ver que realmente existia uma predisposição, uma emoção, uma questão ali que você precisava tratar no seu coração. É claro que isso é paulatino, não é assim, estalei, hoje eu sou cidadão do reino. Já estou no reino, tchau para vocês. Tchau e benção. Não é isso, irmãos. O Senhor tem tratado com a gente no longo da vida. Eu mostrei o caso de Jacó. Então, eu pude entender que aquela injúria que foi feita contra mim foi realmente um fato de uma postura e outra que eu fiz. Mas não de mal, que foi mal interpretada. Mas eu tive a possibilidade de me arrepender. Eu olhei para o meu problema e falei assim, não. Porque assim, como eu falei, nós somos responsáveis. Será mesmo que todo problema é o pessoal que está se injuriando em relação a mim? Ou será que eu não preciso também mudar de postura? Será que eu também não preciso rever alguns conceitos? Né? Você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Está claro agora a questão de como é a questão de optar ou não durante o dia? Aquilo que eu falei da escolha durante a tua vida. Porque eu poderia me recolher na minha razão e falar assim, não, peraí, vocês todos estão errados e eu estou certo. Agora que eu estou bem na fita, eu vou agora tripudiar em vocês. Não é isso, irmãos. Pelo contrário, isso gerou fruto digno de arrependimento. E é assim que tem que ser no nosso dia a dia. Nós somos diferentes, somos cidadãos do reino. Devemos expressar o caráter de Cristo. Devemos viver nesse padrão. A gente não pode nunca, jamais, pensar com a categoria de um religioso ou de um ímpio. Né? As nossas escolhas e opções no dia a dia têm que interferir nisso. Tem que interferir em como tratamos as pessoas, interferir como tratamos o nosso patrão, o nosso professor e tudo mais, os nossos irmãos. Não só os nossos irmãos, que às vezes no ambiente de amizade e de fraternidade, nós somos mais propensos a tratar bem, ser mais carinhosos, mas no dia a dia, no trabalho ou sei lá onde, a gente perde essa noção. Mas não, irmãos, porque eu acredito que, não sei se é Efésio, acho que é Efésio, eu não estou lembrado se é Efésio. Alguém depois me corrige no final. Seja vossa amabilidade reconhecida entre os homens. Eu não estou lembrado. Bom, esse não é o cerne da questão. Mas Paulo deixa isso claro. Então, a nossa amabilidade deve ser reconhecida entre os homens. Agora também tu não vai forçar uma barra. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de depender de Cristo. Estamos falando de que esse padrão, né? Esse padrão, ele requer um tratamento, né? Ele requer uma mudança de vida, mas ao longo da vida, não assim no estalar de dedo. Né? Ficou claro até aqui, irmãos? Amém? Vamos lá para o capítulo 6. Também vou pegar só um exemplo, né? Porque o capítulo 6 é longo. E aí depois a gente faz um apanhado de tudo que já lemos e conversamos, né, para a gente correlacionar as coisas. Eu fui falando isoladamente, depois a gente volta correlacionando. Ele abre o texto, o primeiro versículo, dizendo assim: guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto
por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Então ele está dizendo assim, toma cuidado como você faz aí em exceder sua justiça, né? Toma cuidado, porque você pode não estar fazendo a tua justiça de fato como deve ser feita. Aí eu vou ler aqui adiante. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, que faz a sua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê o secreto, te recompensará. É claro que Jesus não está dizendo assim, dando a receita de como você dá a oferta. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo assim, quando você for dar lá a oferta lá para o irmão que recolhe a oferta, você tenta dar de uma forma que o outro irmão não veja. Então, isso seria basicamente a observância, né? O que seria a observância? Seria pegar o texto aqui no literal e observar e praticar isso. Não, Senhor, minha justiça está legal. A minha justiça está legal porque eu pratico isso aqui que você disse. Mas ele está dizendo aqui de uma coisa maior do que isso, que é a intenção do coração dele. Mais adiante a gente vê que fala sobre a intenção do coração. Ele não está falando sobre prática, ele está usando coisas comuns, como Jesus fez em todo o seu ensinamento, usar trigo, mostarda, coisa que aquelas pessoas que estavam ali, que eram simplórias, entendiam o que ele dizia. Porque tinha agricultor, tinha pescador, tinha isso, tinha aquilo outro. Então ele utilizava elementos do dia a dia, como eu estou fazendo aqui agora, para que seja entendido o que realmente quer ser dito. Não dizendo assim, de agora em diante o meu evangelho a justiça do meu evangelho vai ser praticada assim. Agora você, quando for dar a oferta lá para a obra, tenta fazer de uma forma com que o irmão ciclano, beltrano, não veja, e aí você vai e pratica isso. Não é isso. Ele está falando da intenção, do coração. Então ele relacionou a intenção do coração com a hipocrisia. Né? Porque você vê, e quando ele relaciona a hipocrisia, ele relaciona sempre com os escribas e fariseus, que eram praticantes de uma doutrina severa, mas tinha sua recompensa, que era o bater do ombro dos homens, dizendo assim, caramba, você... Eu vou utilizar meu caso, vou utilizar meu caso. Poxa, você tocou guitarra legal hoje, hein? Você está entendendo? Entendeu ou não? Então a recompensa deles era essa, batida no ombro. Nada além disso. E a gente está aqui falando de um reino, falando de um rei que está ensinando, está mostrando como é o seu caráter, né? E que passaremos injustiça em função de se apropriar desse caráter, que está falando do padrão do reino, da motivação do coração do homem, está falando agora da intenção, e tu acha mesmo que ele está falando de você ganhar uns parabéns no final? Ele está falando sobre uma recompensa no reino. Porque se você recebe um bate no ombro hoje, você não recebe no reino. A tua glória já foi, esvaiu. Porque a nossa glória, o nosso tesouro está escondido em Cristo. Amém? Lá a traça não rói. Amém ou não? Isso foi legal, não foi? Isso é legal a gente ouvir isso. É muito legal. Rapaz, porque às vezes é desanimador, irmãos. Sinceramente, quando a gente se depara com a vida, com o problema e com as coisas, e quando você depara com esse texto, por exemplo, que a minha vida está escondida nele, meu tesouro também está escondido nele, isso é motivador. É extremamente motivador. Entendeu? Porque estamos falando de alguém que não presta o papel de mentir, que prometeu e vai cumprir, que no dia de Cristo ele vai dar cabo a todas as coisas, toda a injustiça, todo o choro, todos os problemas, e vai recompensar-nos pela nossa carreira. Amém? Então a gente está aqui gastando um tempo, uma energia, talvez eu não tão adequado quanto outros, né, após mim, como por exemplo Gabriel, Adilson não. Entendeu, irmãos? Mas a gente está gastando uma energia para que os irmãos entendam que a proposta é uma carreira. Entendeu? É uma carreira com vista ao reino dos céus.
reino dos céus esse que já foi disseminado na graça. É para ser praticado o reino hoje. Não é para ser praticado o reino quando o Senhor voltar. Não, calma aí, eu vou vivendo a minha vida, tocando a minha vida. Quando o Senhor Jesus voltar, eu pratico o reino com Ele. Não mesmo. Tipo, sem cogitação. Fora de cogitação. Muito pelo contrário. Então, aqui ele está tratando desse paralelo, né, entre a observância das coisas e, de fato, a intenção. O que te motivou? E aqui ele não está falando de coisas ruins, como falou anteriormente na questão da motivação. Ele está falando de coisas boas. Porque, olha só, eu usei o exemplo lá de Davi, e Davi olhava periodicamente a mulher de Urias, nua. E tipo, irmãos, ele estava olhando a mulher do camarada lá. Então, veio essa motivação no coração dele para fazer uma coisa ruim, ou melhor dizendo, duas coisas ruins, né? Duas coisas contra a lei de Deus, inclusive, que foi citada aqui, adultério e o homicídio. Mas eu não estou falando dessas coisas difíceis, estou falando de coisas como, por exemplo, que praticamos no dia a dia. Boas, orar, ler, tá? São coisas espirituais, coisas que interferem na vida. Mas Deus, no Senhor Jesus Cristo, dizendo o seguinte: não, gente, não é isso. O motivo não é esse. A intenção não é essa. A intenção é que você faça não dessa forma, para que você tenha a recompensa hoje. Às vezes a sua oração, né, ou essa súplica, ou a ministração, não é entendida. Não é compreendida. Ou às vezes é mal interpretada. Às vezes as pessoas te perseguem por conta do que você fala. Entendeu? Mas isso vai expressar, vai medir, de fato, o quanto o nosso comprometimento em relação à nossa motivação e nossa intenção. Se é para que eu tenha a glória dos homens, ou se é para que eu receba a glória de Deus no dia de Cristo. Porque assim, eu posso falar isso com experiência própria, né? Em relação à perseguição. Isso aí eu tô craque nisso já. Mas assim, o que isso mede, essa perseguição? O mede o quanto você realmente tem interesse no Senhor. Porque o Senhor está dizendo assim, ó, vão te perseguir, como fizeram com os profetas. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo assim, gente, você vai ter uma vida próspera, cheia de dinheiro e de bem. Ele está dizendo isso não. Venha para o meu reino, que te darei 100 vezes mais na terra. Ele não está dizendo isso. Ele não fez essa proposta. Ele não falou assim, igual alguns ministros aí, que a gente conhece bem, e não vou citar o nome deles, que fala da teologia da prosperidade, dá o seu tudo que você vai ganhar muito mais. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você me seguir, e a chave é seguir, você vai ser perseguido, você vai ser mal interpretado. E às vezes a nossa motivação e intenção é boa, mas aí o resultado disso, que eu falei da responsabilidade, é ser perseguido. Nunca é 1000 maravilhas. Porque se for 1000 maravilhas, já pensa o seguinte: não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu vou para outro lugar porque eu tenho que ser perseguido. Esse é o natural. O natural do cristão é isso, é ser perseguido. Não tem outra solução. Se está tudo bem, irmãos, questione. Talvez a sua motivação e intenção não é boa. Entendeu? Então, a gente vê algumas coisas assim em relação à justiça do reino, né, que foge do escopo da nossa justiça. Porque a gente mede as coisas de forma diferente do que Deus mede. E a gente tem parâmetros diferentes de Deus. A gente não vê como Deus vê. Deus vê no profundo do nosso coração. Ele sabe realmente o que te levou a fazer determinadas coisas. Ele sabe realmente. E aí, Ele que é o nosso advogado hoje, será nosso juiz. Né? Não é isso mesmo? E aí, será que aquilo que eu fiz de bom e eu apareci, ou eu procedi assim e fui recompensado naquele dia, será que aquilo realmente foi medido por Deus como válido para o reino dos céus? Então, essas questões que param na nossa cabeça. Mas eu digo para os irmãos, bate um desespero? Bate um toque? Silas, como assim toque? Vai rolar um transtorno compulsivo obsessivo
Esse toque. Em pautar a nossa vida. Não, poxa, não, vou ver aqui o que eu estou fazendo, vou fazer um autoexame. Aí fecha os olhos, aí pensa, pô, será que eu estou fazendo isso legal mesmo? Será que veio de Deus? Será que a motivação é certa? Não é isso. Também não é isso. Deus está dizendo que Ele quer te transformar, que a vida dele te transforme, que transborde, porque você optou em segui-lo. Você optou em receber a visão do reino. Porque não tem outra carreira. Né? Quando nós lemos a carreira que Paulo falou que concluiu a carreira dele, nós nos perguntamos, será que a meta dele era pregar para Éfeso? Será que era para a igreja dispersa no ponto? Será que era para a Galácia? A gente fica perguntando, mas a meta dele não era essa, irmãos. A meta dele é cumprir na edificação, era apontar os irmãos em relação ao reino, como aconteceu prioritariamente em Antioquia, junto com Barnabé. Entendeu? Então, você vê que o apontamento é diferente. O apontamento não é para eu ter uma vida transformada e a vida transformada seja apenas para eu ser legal. Que o fim de si mesmo nisso. Então agora eu sou mais legal para lidar com a minha família, eu sou mais legal para lidar com o meu irmão, eu sou mais legal para isso, para aquilo. Não é para isso. É porque tem um objetivo. Por isso que requer a motivação certa. E a intenção certa, porque existe um objetivo. Entendeu? Porque quando Jesus estava falando no capítulo 5, em relação a os mansos herdarão isso, os outros herdarão aquilo, está dando uma meta e um objetivo em relação àquela meta. Que nesse intercurso tem a motivação e a intenção no coração. Entendeu? E a transformação de vida, porque o Senhor Jesus se dispensou a nós. Então Ele quer transformar. Para isso. Não é para você ser legal hoje. Não é isso. Sou mais legal hoje. Não é isso. Nada disso. Vamos ler aqui também no capítulo 19. E a gente fecha. Eu sei que o pessoal está, pós-almoço, está cheio de sono aí, né? Os irmãos estão com sono? Amém? Não. O versículo 16 do capítulo 19 de Mateus. Capítulo 16. Não, capítulo 19. Versículo 16. Do jovem rico. Isso aqui é interessante para consolidar tudo que já foi dito. Diz assim, versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, aqui não diz quem é, no nosso texto diz aqui, jovem rico, mas em Lucas diz, né? Mas diz assim, eis que alguém, não deu importância, aproximando-se, eu acredito que Mateus deu pouca importância, por que ele deu pouca importância? Porque em face do que nós já estudamos aqui anteriormente, né, sobre o caráter, o padrão e a justiça, esse camarada ficou fora. Irmão Renato de novo, ficou fora. Então Mateus, que era o cara do reino, que propagava o reino dos céus, que falava, que viu o Senhor Jesus como rei, que viu o Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá, ele ficou assim, não, peraí, eu não vou botar o nome, não vou dizer que era não vou dar muitos detalhes. Eu vou falar só que ele era alguém. Que ele está reprovado já. Então ele já começa falando, diminuindo em relação a Lucas, porque Lucas foi detalhista. Ele detalhou mais em relação. Quer dizer, Lucas detalhou demais. Mas eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar o reino, a vida eterna? Até o pedido dele era medíocre. Até o que ele pediu era medíocre. O que farei para alcançar a vida eterna? A gente está falando de reino. Vocês entenderam aqui ou não? A gente está falando de reino. Estamos falando aqui de caráter, padrão, justiça, mas estamos falando do reino, não estamos falando aqui
de vida eterna. Entendeu? Então o pedido dele também foi medíocre. Ele já começou abrindo já mal. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então, ele já deu aqui a dica do que teria vida eterna. Guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terá tesouro no céu. Então, está claro para a gente que ele está falando de outra coisa também. Jesus está falando do reino dos céus e ele está falando da vida eterna. Já está claro para a gente que já tem um descasamento na conversa já. Vem e segue-me. Aí eu falei do seguir, já falei algumas vezes do seguir, né? Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, nós estamos falando aqui o seguinte: estamos falando que o padrão é inalcançável, que a justiça é inalcançável, estamos falando que o caráter é inalcançável. Vocês ouviram essa parte já, que é o inalcançável. Então, esse camarada excedia a justiça dos escribas e fariseus já na sua época. Ele era um camarada que praticava, né, os 10 mandamentos que eu falei, que disseminei, mostrei a diferença entre os 10 mandamentos e o resto da lei. Então, ele era um cara que observava tudo isso e praticava desde criança. Desde novo ele já praticava. Então, ele era um homem acima da média para a galera que praticava a lei. Mas o Senhor Jesus o reprovou num simples pedido: dá tudo para os pobres lá, divide tudo aí e segue. Porque ele já deu a deixa em relação ao que podemos fazer para termos o caráter, o padrão e a justiça, que é segui-lo. Porque nenhuma justiça, nenhum caráter, nada que é proveniente da nossa humanidade consegue praticar e viver o reino dos céus. Então, se esse cara aqui não adulterava, não matava, não isso, não aquilo outro, não foi propenso a isso, o que restou para nós? Queria ouvir de vocês. Eu acho que tudo que ele faz excedia o que eu faço hoje. Mas o que restou para a gente? Eu falei várias vezes a mesma palavra. Seguir. A questão não era dar o dinheiro ou não dar o dinheiro. A questão não era praticar ou não praticar. A questão era seguir. Entendeu, irmãos? O que podemos fazer em relação a isso? É optar em seguir. Apenas. Nós não podemos fazer nada, na verdade. Não podemos fazer. Tipo assim, não é. Quando a gente fala, dá a impressão de que é redundante, porque a gente está falando como uma máxima. Mas não é uma máxima, é uma realidade. A gente não pode fazer nada. Não. Ganhamos a vida eterna. Muito bom. Mas em relação ao reino, o que podemos fazer? Nada. Nem em relação à vida eterna, porque o Senhor Jesus deu. Amém? Foi um benefício da sua morte na cruz. Mas em relação ao reino não podemos nada, muito menos ainda, irmãos. Mesmo. Não podemos nada. Mas ele deu a deixa. Siga-me. Ele deu a deixa não uma nem duas. Ele disse: nega a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Algumas vezes ele deu a dica. Termino por aqui, tá, irmãos? Amém.